Boa tarde, queridos irmãos. Uma alegria de novo estar aqui com vocês, fazendo mais uma abertura aqui das palestras, né, no sábado à tarde, que o GEAC tem realizado, né, virtualmente. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Sérgio Jesus Machado, que em breve vai fazer a sua exposição, né? Então, mas como é de costume, vamos fazer a nossa prece, né, nos harmonizando, tranquilizando o nosso coração e o nosso ambiente, onde nós estamos agora neste momento, para poder assistir a palestra, né, bem tranquilos. Então, eu convido a todos a fecharem os seus olhos, se tranquilizarem, mentalizarem bastante coisas boas para si, para os seus familiares, né, para todas aquelas pessoas que neste momento a gente gostaria que as nossas vibrações chegassem, né? Então, que a gente possa levar bastante vibração positiva para esses irmãos, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, aos amigos benfeitores, por estarem sempre conosco durante a nossa caminhada, porque nós sabemos que a caminhada é difícil, mas nós temos certeza que não estamos sozinhos, né? Então, vamos agradecer por mais essa oportunidade, que tenhamos uma boa tarde, noite de palestra, exposição com o nosso irmão Sérgio, e que as palavras, né, que ele vai nos trazer possam tocar o nosso coração, fazer com que a gente possa mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes, sempre tendo aquele olhar, né, para o nosso próximo. Então, muito obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus e amigos do alto, por mais essa oportunidade. E pedimos a todos vós a permissão, então, para darmos por iniciado mais uma tarde de exposição. Muito obrigada, que assim seja. Então, pessoal, está conosco hoje aqui, convite feito pela Rose, o nosso irmão Sérgio Jesus Machado, da Associação Espírita Eterno Crescente. Ele vai nos trazer uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 17, né? O item 7, que nos fala do dever, tá bom? Que tenhamos, então, uma boa exposição. Seu Sérgio, a palavra é sua. Muito obrigado, nossa irmã Rosane. Nossa boa tarde, né? Estamos num fim de tarde, início de noite, né? Que todos sejam bem-vindos à nossa live, né? Aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, né? Que todos possam aproveitar desse momento, né, de reflexão em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, para que, de fato, essas lições possam não só penetrar na nossa mente a nível racional, mas também a nível de sentimento, que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Então, como a nossa irmã Rosane falou, hoje nós vamos tratar do assunto referente ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus vai nos dizer: sede perfeitos. Nós vamos dar uma rápida introdução sobre o capítulo e depois nós vamos passar a reflexão mais a miúde do item 7, com referência ao dever. Então, nos diz Jesus, na passagem evangélica que estudaremos nesse capítulo, né, que amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? E os publicanos ao tempo de Jesus eram aquelas pessoas consideradas de má vida. Eram os cavaleiros que tinham a responsabilidade de arrecadar as taxas para o imperador romano. E por isso eram mal vistos pelo povo judeu, porque muitos desses tinham uma grande fortuna, mas essa fortuna obtida de meios ilícitos, né? Então eram considerados como pessoas de má vida, né? Então, se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos, né? Que eram considerados, todo aquele que não fazia parte da nação judaica era considerado pagão, né? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E esta passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Quando Jesus pronunciou esse ensinamento, naquela época, é lógico que os homens
Nós, né, não tínhamos condições ainda de compreender essa nuance, né, da perfeição. Por isso, Jesus nos dá um modelo, então, de Deus, a perfeição absoluta, e nós, então, como espíritos perfectíveis, ou seja, com possibilidades de atingir a perfeição, não atingir a perfeição absoluta, que é a de Deus, né? Deus é a perfeição em todos os seus atributos, né? Então, nós, criaturas humanas, assim como criaturas perfectíveis, podemos, sim, ascender e a chegar ao estágio de perfeição, mas a perfeição relativa está de acordo com o nosso estágio evolutivo. Porque se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, né, nós nos tornaríamos todos criadores, mas nós sabemos, né, que estudando os atributos de Deus, o principal atributo de Deus é ser único, né? Então não existem, já passou a ideia, né, da humanidade de achar que podem existir dois deuses. Existe um só Deus, ele é único, que congrega, então, todos os seus atributos, todas as suas perfeições no modo superlativo. É todo poder, é toda bondade, é toda justiça, é todo amor, né? E Joãozinho, né, João o apóstolo, né, definiu Deus como Deus é amor, né? Então, esse capítulo nos fala da busca da perfeição que cada um de nós está comprometido, né, através justamente do dever, né, que é a lição que nós vamos estudar hoje, né, que consta no item 7 desse capítulo. Como não temos condições de refletir sobre todo o capítulo, escolhemos apenas um item desse capítulo, né? E os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, se nós formos nos ater à estrutura do capítulo, nós vamos ver que ele se divide em 3 partes. A primeira parte é a passagem evangélica, que nós lemos agora. A segunda parte vem os comentários de Kardec a respeito daquela passagem evangélica, né? Maravilhosos comentários, maravilhosas reflexões, né, que Allan Kardec tira ali, né, o missionário de primeira grandeza, que foi incumbido por Jesus para nos trazer, né, o Consolador prometido. E a terceira parte vem as instruções dos Espíritos. Nas instruções dos Espíritos, então, nós vamos ver ali que muitos Espíritos assinam, outros usam pseudônimo. Na passagem que nós vamos estudar, né, a instrução do dever é dada pelo Espírito Lázaro, né? Quem foi esse Espírito Lázaro, né? Nós vamos encontrar esse Espírito Lázaro em muitas passagens do Evangelho de Jesus. Era um amigo, um amicíssimo de Jesus. Irmão de Marta e Maria, morava na cidade de Betânia. E toda vez que Jesus passava por Betânia, ali era o ponto de encontro. Ali Jesus batia o ponto, né? Ele não podia passar por Betânia sem passar na casa de Lázaro, né? E lá ele era recebido com muito carinho, né? Recebia o abraço do amigo e o ósculo no rosto, que era a forma, né, de cumprimento e de receber uma pessoa muito querida, né? E de fato Jesus ali se sentia como se estivesse em casa. Esse mesmo Lázaro, né, que nós sabemos da história que esteve morto, entre aspas, né? Lázaro, devido ao seu estado de saúde, entrou num processo, né, de catalepsia, né? Aliás, de catalepsia não, de letargia, desculpe, né? Que é um estado patológico, né, que confere ao corpo, né, a aparência de morte, né? Ele consiste na perda temporária da sensibilidade do corpo e do movimento. O espírito ali está encarcerado no corpo, ouve tudo à sua volta, mas não pode manifestar-se. Quando Jesus soube da morte, foi avisado da morte de Lázaro, ele estava longe, ele levou ainda 2 dias para voltar a Betânia. E quando ele chegou, ele foi à casa de Lázaro e as irmãs saíram e disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ao que Jesus disse: não, Lázaro não morreu, Lázaro dorme, né? Olha que coisa interessante, Lázaro dorme, né?
acredito que elas tenham ficado assim com uma pulga atrás da orelha, mas assim mesmo, né, aqueceram e levaram o mestre até o jazigo, onde se encontrava o amigo, né? E lá Jesus mandou retirar a pedra que fechava o jazigo, e todos ficaram perplexos, mas, Senhor, será que é essa a melhor ação? Imagina alguém dando alguma ideia para Jesus, né? Então Jesus mandou retirar a pedra, entrou no sepulcro, e lá, através da imposição das mãos, passou ao corpo de Lázaro uma certa quantidade de fluido vital, né? E essa quantidade de fluido vital, então, animou o corpo de Lázaro, e saíram os dois, né, de dentro do jazigo lá, né? Ao que o povo, logicamente, se ficou estupefato, né? Mas quem é esse que ressuscita, né, os mortos? Mas, na realidade, Lázaro não estava morto, ele estava nesse processo, né, letárgico, né, que então dá a aparência de cadáver, mas não estava, né? Voltou à vida, né? Então, essa amizade, esse carinho, né, envolvendo todas essas situações, realmente colocam Lázaro numa posição, né, de amigo de Jesus, né? Aliás, amizade entre os dois, né? Então, uma vez que Lázaro, né, nos traz, então, essa instrução, vamos passar, então, a reflexão em torno dessa instrução, e ele começa, então, a sua comunicação dizendo assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a obrigação moral da criatura primeiro para consigo mesma, né? Essa é a questão fundamental, né? O dever moral, né? Então, vamos ver o que nós entendemos por dever, e depois o que nós entendemos por moral. Por dever, nós entendemos algo que tem que ser realizado, né? No estudo sistematizado da doutrina espírita, né, nós não temos deveres de casa, né? Porque para o estudante, né, o dever de casa significa chegar em casa e aprofundar aquilo que a professora deu durante a aula, né? Perceber, procurar entender, refletir, aprofundar o ensinamento, né? Para quando chegar às provas, os alunos poderem retirar uma nota satisfatória. No estudo sistematizado, eu falava, nós não temos deveres de casa, mas também é necessário. Só aqueles 90 minutos de estudo na casa espírita, né, não são suficientes para que nós possamos aprofundar os nossos ensinamentos em torno da doutrina espírita. Então, precisamos, né? Então, existe o dever de casa. O dever também pode ser entendido como algo que nós temos que pagar, algo que nós temos que resgatar, mas de qualquer forma o dever é algo impositivo, não podemos deixar de fazer. E a moral? O que vem a ser essa moral? Dever, moral, né? A moral, Allan Kardec, na questão 629 do Livro dos Espíritos, vai perguntar aos benfeitores espirituais que definição se pode dar de moral. Ao que os benfeitores respondem: a moral é a regra do bem proceder. Olha, dever moral, então, é a regra do bem proceder. Isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então apareceu um novo ensinamento, né? Que tem o dever da moral, da prática do bem, estar em consonância com a lei de Deus. Então, se é para consigo mesmo primeiro, né, e depois para com os outros, né, o dever depende de mim. Então, esse dever, ele me leva justamente a procurar em mim, a olhar para dentro de mim, cada um olhar para dentro de si mesmo, e poder identificar aquilo que é bem e aquilo que está de acordo com o mal, né? Cumpre, então, né, uma vez detectada
né, as condições, né, esses fatores que residem no nosso íntimo, né, e que não estão de acordo com a lei de Deus, ou seja, aquilo que nós praticamos e que não está concernente, condizente com a lei de Deus, nós temos que, logicamente, fazer uma reforma, fazer uma correção, né, fazer uma mudança de rota e corrigir tudo para que tudo possa ficar bem arrumado. Mas isso sem dor, né? Isso sem pressão nossa para conosco mesmo, né? Porque temos que, antes de mais nada, nos amar. Amar cada um a si mesmo, né? É a prática do auto-amor. Já vimos que não somos perfeitos, mas podemos sim ascender à perfeição. E esse caminho nos é factível, mas com muito amor a nós mesmos, né? Não vamos brigar com as nossas imperfeições. Podemos identificar dentro de nós orgulho, egoísmo, vaidade, etc. E tantas outras imperfeições, né? Mas o que importa é nós aceitarmos que assim nós somos e não ficarmos na inércia, arregaçarmos as nossas mancas e procurarmos trabalhar, né, essas imperfeições e transmutá-las. As imperfeições, os vícios em virtude, porque o espírito foi criado para a perfeição, para a virtude, né? Preciso ter mais paciência? Sim, né? É uma necessidade da criatura, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, momentos de tanta agitação, momentos de tanta pressão, né? De tantas dificuldades, né? De tantos transtornos, né? Sim, né? Muitas vezes nós nos tornamos uma bomba relógio. A menor contrariedade, pum, explode, né? Então, precisamos trabalhar a paciência, sim. Precisamos identificar em nós que não está bem e aquilo que não está bem precisa, logicamente, ser corrigido, né? Então, diz ele, já que trata-se de um dever íntimo, não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas, né? É um plano meu comigo mesmo. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar determinados pontos, né, da minha personalidade, do meu ser, né? Precisa ser arrumado. Então, eu identifico isso e começo a trabalhar isso. Se eu consigo progresso, né, não vou ter aplauso dos outros, porque é uma questão íntima minha, e nem também vou ter reprimendas de alguém, porque se eu não conseguir, porque também é uma questão minha, é uma luta íntima minha, né? Então, por isso que as vitórias não têm aplausos, né? E as dificuldades, as derrotas que tenhamos, né, nessa luta também não tem reprimendas, porque elas são íntimas nossas, né? Lázaro aqui nos orienta que nós não vamos tratar aqui do dever das profissões, né? Não, aqui realmente o dever é íntimo, né? Porque as profissões têm os seus códigos de ética, né? Por exemplo, o médico, né? Ele, o código de ética prevê que o médico ele tem que preservar a vida. Qualquer coisa que ele faça no sentido contrário a esse código, naturalmente que ele vai sofrer as sanções do conselho a que ele está vinculado, né? Então, não vamos tratar aqui dos deveres das profissões, mas simplesmente do dever íntimo de cada criatura, né? O dever íntimo, diz Lázaro, fica entregue ao livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, né? Aqui eu gostaria de abrir um parêntese, contar uma história que tem muito a ver com o nosso tema, né? Havia, então, um escultor, né, que esculpia uma estátua, né, bastante grande, a base em torno de 20 metros e de altura aproximadamente 30 metros. Ele trabalhou muito tempo desempenhando essa função, essa tarefa, né? E ele era uma pessoa extremamente
que gostava de fazer as coisas com muita precisão. Ele se esmerava muito na profissão dele. Tudo que ele fazia tinha que ser da melhor maneira possível, né? E então ele foi esculpindo, e quando ele chegou nos olhos, né, ele ficou ali ele se deteve muito tempo, né? E as pessoas que trabalhavam no entorno ficaram perplexas, e até falaram para ele: por que perder tanto tempo? Por que se esmerar tanto tempo nos olhos, que é uma parte tão pequena com relação a todo esse tamanho que é essa escultura? Devido a essa altura, as pessoas diziam para ele: ninguém vai se deter em muitos detalhes para analisar os olhos, né? E ao que ele respondeu: podem todas as criaturas não notarem, mas Deus vai notar. Então, essa resposta é uma resposta bastante interessante, porque ele está cumprindo com o dever íntimo dele, né? Ele está conseguindo fazer aquele trabalho de forma que ele se sinta satisfeito, né? E não tem melhor satisfação do que a satisfação do dever cumprido, né? Infelizmente, nós nem sempre agimos assim, porque não pensamos, né, que o dever moral é primeiro nosso. Sempre pensamos nos outros. E aí, pensando nos outros, né, muitas vezes nós cometemos as nossas falhas. Muitas vezes, qualquer trabalho, qualquer serviço que nós venhamos a fazer, muitas vezes nós somos pressionados por vários fatores, né? Suponhamos que nós sejamos carpinteiros e estamos construindo, fabricando um móvel, um armário, né? Então, nós nos esmeramos na fabricação daquele armário. Nós selecionamos a madeira, né? Nós selecionamos os puxadores, a pintura, né? Todo o acabamento, todo é muito bem cuidado, muito bem feito. Mas a parte que aparece, a parte de trás, o fundo, geralmente é uma chapa fina de compensado que nem pintura leva, né? Mas por que a frente desse móvel é tão bonita e a parte de trás é tão feia? Bom, aí entra as questões financeiras, né? Vai encarecer mais ainda, etc. e tal. Então ninguém está vendo, então está lá atrás, deixa assim, né? E na verdade não é assim. O dever íntimo primeiro corresponde a nós, né? E depois para as criaturas. Então, se a prática do bem é o ideal, né? Então vamos fazer o bem, né? E sem esperar retorno, vamos fazer o nosso melhor, né? Lógico que nem sempre nós vamos conseguir fazer o nosso melhor por vários fatores, né, externos, mas vamos fazer o nosso melhor, né? Porque muitas vezes nós temos capacidade, né? Temos condições de fazer, mas não fazemos, né? Porque esperamos o aval dos outros. Não, é a nossa satisfação interior que deve estar valendo, né? Então, o livre-arbítrio é fazer o que deve ser feito, mas com sabedoria, né? Aí, muitas vezes, nós nos perdemos, porque há pessoas que entendem que o livre-arbítrio permite que se faça tudo, né, que se quer, né? E aí, realmente, não é por aí, né, que nós vamos usufruir do nosso livre-arbítrio. Então, Deus permite, né, Deus nos concede a faculdade do livre-arbítrio para que nós possamos construir, né, o nosso futuro de uma forma mais consciente, né, e com responsabilidade. Se eu tenho liberdade para agir, eu tenho também a responsabilidade de assumir o resultado das minhas ações, né? Então, muitas vezes a gente se equivoca, né, nesse entendimento, né, do livre-arbítrio, de poder fazer o que eu quiser, né? Mas eu tenho que agir com sabedoria. Quando uma mulher defende o aborto e diz que ela é dona do seu corpo e que ela pode fazer o que ela quiser, o que ela bem entender com o seu corpo, né, ela está em erro. Por quê? Primeiro, né, nós não somos donos de nada.
e nem muito menos do nosso corpo, né? Ele é um empréstimo que nós recebemos de Deus quando reencarnamos, né? Então, quando nós reencarnamos, recebemos esse corpo, né? Ele não nos pertence, como é um empréstimo, né? Nós vamos ter que, em algum momento, nós vamos ter que devolvê-lo, né? E que bom que a gente consiga devolver esse corpo a Deus, né? De uma forma tão maravilhosa, tão saudável, né? Como nós recebemos, né? Mas a questão de se achar dono, não somos donos de nada, né? O que nós trazemos do mundo espiritual, enquanto espíritos, é a nossa inteligência que é dada por Deus, os conhecimentos que porventura nós podemos amealhar durante as nossas existências, e as qualidades morais, que é o trabalho, né, que nós devemos fazer no sentido da nossa elevação moral e espiritual. Nada disso nós podemos dizer que nos pertence. Aliás, como nós podemos dizer que uma coisa nos pertence, que somos donos dessa coisa, quando ela pode ser retirada sem aviso prévio e sem o nosso consentimento? Ora, estamos equivocados, né, em dizer que o corpo nos pertence, que somos donos do nosso corpo. Não, não somos donos do nosso corpo, não, né? E aí cometemos muitas injustiças e muitos erros, com certeza, né? Por não termos condições de compreender ainda a lei divina, de compreender até o verdadeiro sentido da nossa vida, tal as condições em que nós nos encontramos e que não buscamos nos inteirar das coisas espirituais, ficamos só na materialidade, né? Então, chega a hora que nós vamos ter que devolver esse corpo, e quanto mais apegado formos a este corpo, maior será, mais dolorosa a separação. Na questão 121 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar os benfeitores da humanidade da seguinte forma: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Ao que os benfeitores vão responder: não têm eles o livre-arbítrio? Aparece o livre-arbítrio novamente, né? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria, né? E o que é que leva a criatura ao mal, né? Aí nós vamos buscar numa outra questão do Livro dos Espíritos, lá na questão 919, né? Santo Agostinho vai responder a Kardec o seguinte questionamento, que esse o fez: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ao que então é respondido: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Eis aí a chave para a nossa compreensão da nossa vida, né? Do entendimento do sentido da vida, né? E de nós mesmos, né? Nós não podemos entender a vida, né? Sem entendermos nós mesmos, né? E a nossa doutrina espírita está aí, né? Para nos auxiliar nessa jornada, né? Nesta luta diária, incessante, né? Que nós deveríamos empreender na busca do autoconhecimento. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Partindo daqui, para onde irei? Todas respostas já contidas na codificação, né? Que nos trazem a luz do entendimento, nos dando sentido da vida. Se nós não entendermos o sentido da vida, né? Nossa vida realmente não vai ter, né, nenhum valor para nós, né? Então, nos diz então Lázaro que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, que ele chama de aguilhão da consciência. Aguilhão, o que é um aguilhão? É uma haste de ferro pontiaguda, como se fosse um lápis bem afinadinho, né? Então, o livre-arbítrio é esse aguilhão que toca a nossa consciência, né? E por que ele toca a nossa consciência, né? Ele toca a nossa consciência para nos manter na probidade, né? E para manter a nossa probidade interior, né? Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão,
Então, esse aguilhão toca a consciência. O que tem de tão interessante, de tão importante na nossa consciência, né, que precisa ser tocado por esse aguilhão? Né? Kardec, na questão 621, né, vai receber a resposta dos imortais, né, que na consciência é que estão escritas as leis de Deus. Puxa, que legal! Então, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, nós não precisamos, para nos inteirarmos da lei de Deus, buscar conhecer essa lei na Bíblia de Moisés, né, no Alcorão, no Bhagavad Gita, no Evangelho segundo o Espiritismo. As leis estão escritas na nossa consciência. E ali, então, é que esse aguilhão vai nos cutucar, né? Porque muitas vezes nós queremos sair do eixo, né? Nós queremos sair pegar um atalho, né? E esse atalho é prejudicial. Aí esse aguilhão toca a nossa consciência e aí nós ficamos naquele beco sem saída, né? A minha paixão, os meus sentimentos que são egocêntricos querem fazer determinada coisa, mas o aguilhão toca a consciência e a consciência me diz, não faça. Né? Então, geralmente, quando nós queremos fazer algo que não está de acordo com a lei de Deus, né, a consciência nos chama a atenção para que nós voltemos para o regaço divino. Mas as paixões, né, são tão atrativas que nós, muitas vezes, fazemos ouvidos de mercador para a consciência e atendemos o nosso ego, que é aquilo, né, que nós buscamos a satisfação da nossa parte sombra, digamos assim, que vibra no nosso ego, né? Então, como que nós vamos trabalhar, né, essa questão do ego puxar para um lado e a consciência, né, puxar para o outro, né? À medida que nós vamos aprendendo, nós vamos ver que se nós consultarmos a nossa consciência para agirmos, darmos um tempo para nós mesmos, de refletirmos antes de agirmos, né, nós vamos começar a ter mais felicidade, porque nós vamos agir cada vez mais dentro da lei de Deus, estaremos inseridos na lei, né? Mas os apelos do mundo são muito grandes, né? Então a gente, muitas vezes também, né, nós nos perdemos, né, em sofismas, né? Porque sofisma é aquilo, né, que nós uma, digamos assim, uma ideia, né, que nós criamos, né, muitas vezes é criado, né, para nos levar a aceitar algo errado, né, como verdadeiro, né, algo errado como certo, né? Então, o sofisma é uma mentira, né? E muitos sofismas existem, né, na nossa vida de relação, e muitas vezes a gente atende a esse sofisma. E um dos sofismas que mais tem sido atendidos é justamente esse, né? Curta a vida, porque a vida é curta, né? E aí as pessoas se perdem, se atiram, né? E acabam cometendo desatinos, achando que vida e existência é a mesma coisa. Existência é quando nós estamos na carne, né? A existência na carne tem princípio, tem meio e tem fim. Mas a vida é a vida do espírito. E o espírito é sempre o mesmo. Ele apenas ele reencarna, né? E tem a sua existência, a sua personalidade. Eu, como espírito, estou na personalidade Sérgio. Mas já tive muitas outras encarnações, né? Já tive muitas outras existências, né? Mas o espírito é sempre o mesmo, muda o corpo. Então, o dever está sempre presente conosco, sempre, 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 né? E ele é ativado pela a nossa consciência. Vamos escutar mais a nossa consciência, queridos irmãos, porque à medida que nós nos aperfeiçoarmos, né, teremos uma sociedade
mais justa, uma sociedade mais fraterna, porque cada um não vai invadir o espaço do outro, cada um não vai querer tirar, né, proveito do outro. Ambos vão se auxiliar, vão se ajudar, e assim vamos progredir juntos. Muito obrigado pela atenção, agradeço pelo convite e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada, senhor Sérgio. Nós que agradecemos, né, o senhor ter aceitado o nosso convite para fazer a nossa palestra aqui para o GEAC. Muito obrigada e tenhamos certeza que as suas palavras, né, nos ajudarão muito na nossa caminhada, para que a gente possa mudar, né, nossas atitudes, os nossos pensamentos, para nos tornarmos pessoas melhores, né, pelo menos um pouquinho que seja nessa caminhada. Muito obrigada. Obrigado. Feito isso, então, pessoal, a gente vai fazer a nossa prece, então, de encerramento, né? Então, convido mais uma vez a todos que estão aí nos assistindo para mentalizar muitas coisas boas mais uma vez. E vamos agradecer ao nosso Pai maior, esse Pai de amor e bondade, que tudo sabe de cada um de nós, sabe das nossas dificuldades. E ao nosso Mestre Jesus, esse exemplo de amor e bondade que esteve entre nós, deixou tantos exemplos, e tão pouco nós, né, seguimos a sua caminhada nas suas atitudes, nas suas palavras, né? E também vamos agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco durante essa tarefa, nos auxiliando mais uma vez aqui para que tudo, né, como é online, corresse bem na transmissão e tudo mais. Agradecidos ficamos então por essa oportunidade. E mais uma vez, que as palavras que o seu Sérgio nos trouxe na noite de hoje sirva para a nossa transformação moral e que os nossos exemplos, assim, já modificados para o bem, possam servir, né? As nossas atitudes possam servir de exemplos para todos aqueles que de nós que chegarem, para que possam também seguir no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da bondade, que foi tudo que Jesus nos trouxe. De muito exemplo, né, de muita paz, de amor, e que possamos então, mais uma vez, agradecidos que estamos, termos uma boa noite de sono, sono tranquilizador e renovador, e que tenhamos um final de semana cheio de muita paz e muita luz, junto de todos aqueles que nos amam, né, que é com aqueles que nós estamos aqui compartilhando esta caminhada. Muito obrigada, Pai, Mestre Jesus e amigos do alto, por mais essa oportunidade. E que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigada, Sr. Sérgio. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.